boa tarde e feliz sábado. Seja bem-vindo, querido, seja bem-vinda, querida, aqui na Classe VIP. Se você estava procurando um lugar para estudar a Bíblia, estudar a palavra, você encontrou. Você encontrou aqui o canal O Tempo e a História com o professor Vicente. Você está na Classe VIP. VIP é você porque parou, deu ouvido para estudar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Querido, querida, já vou te pedir um grande favor. Que você contribua conosco deixando o seu like, o seu gostei. Se você gostar, você deixa o seu gostei. Deixe comentário, compartilhe, toque no sininho para receber as notificações. Nos ajude nisso, por favor, ajude esse ministério, sobretudo, com oração. Precisamos de oração. Que Deus seja louvado. Estamos estudando lições de fé no livro de Josué. E sabe, querido, sabe, querida, nessas lições de fé, nós temos agora um momento muito especial. É o momento em que chegamos ao nosso nono encontro, herdeiros das promessas, prisioneiros da esperança. Esse é o título desta semana. E eu convido a você, querido, para que a gente possa se aprofundar nesse título, nessas lições de Josué. Eu convido a você para que a gente possa, então, entrar em contato com o verdadeiro professor, que é o Espírito Santo. Por favor, venha comigo em oração. Eterno e bondoso Deus, nos ilumina pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Bem, querido, bem, querida, nós agora temos o nosso verso para memorizar, aquele verso condutor, aquele verso mais importante, que é para a gente entender toda a lição. E ele se encontra, pegue a sua Bíblia, olha, pegue a sua Bíblia, ele se encontra em Zacarias, capítulo 9, verso 12. E na minha Bíblia a versão diz assim: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Veja que promessa maravilhosa. Deus quer te dar tudo em dobro. Você quer receber tudo que Deus quer te dar em dobro? Bem, querido, bem, querida, a lição dessa semana vai tocar em algo muito importante para que você compreenda, queridos, que assim como os israelitas tiveram essa experiência maravilhosa de serem libertos do cativeiro do Egito e serem levados então para a terra de Canaã, nós também estamos sendo libertos do cativeiro do pecado e levados para a nova Canaã, a Canaã celestial. Sabe, querido, sabe, querida, a terra prometida não era uma ideia, não era apenas uma questão simbólica. A terra prometida era uma realidade. E os herdeiros da promessa, eles tomaram posse. Quando Josué entrou na terra, eles tomaram posse da terra prometida. Para você, querido, para você, querida, o céu também não é só uma promessa. O céu é uma realidade. E você, querido, precisa tomar posse da sua bênção. Eu preciso tomar posse da minha bênção, porque nos espera, então, uma realidade. Veja, querido, o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, diz assim: eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem, tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a eles e a sua descendência depois deles. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando Jesus, ele conta uma parábola que ele diz assim: vinde bendito meu Pai, e tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É essa terra, queridos, que nós temos que tomar posse. Então, queridos, a parte de domingo fala Éden e Canaã. Vamos perceber didaticamente o que é que tem de comparação, o que é que tem de analogia entre Éden e Canaã. Deus deu o Éden para Adão administrar, Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, 15, 3, 17 a 24. Deus dá então a ele, e o jardim é a parte principal onde eles deveriam ficar, mas toda a terra foi dada na mão de Adão e Eva. Bem, a terra ficaria com eles sobre
condições de consequência. A obediência, a comunhão com Deus. E a perda da terra seria também sobre condições de consequência. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus, e logo a primeira consequência desse afastamento de Deus foi a perda da terra, a perda do paraíso e a perda administrativa da terra, porque o diabo, ele arroga que essa terra é dele por causa da queda de Adão e Eva. Então veja, queridos, há uma relação entre a bênção da posse da terra e a comunhão com Deus. Há essa bênção da posse da terra e a comunhão com Deus. Bem, eu quero chamar a atenção aqui, queridos, também para a parte que nos chama a atenção aqui em Gênesis 13, 14, 15, e Deus aqui fazendo promessas da terra e o significado também de advertência de viver na terra no sentido dos israelitas. A terra prometida, queridos, patriarcas esperaram para receber essa terra. Veja, e essa terra vinha como presente para eles. Para nós também cristãos, para nós adventistas, a nova terra será a nossa grande herança, a herança que vem pela graça de Jesus. Adão não merecia nada, mas Deus lhe deu a administração do planeta. Os israelitas não mereciam nada, mas Deus deu a eles Canaã. Você, querido, eu, querido, não mereço nada, você não merece nada, não merecemos nada, mas Deus nos dá, querido, a promessa da nova terra, e essa promessa se concretizará com a volta de Jesus. A parte de segunda-feira, a terra como dádiva. Então nós vamos ver aqui, queridos, em Êxodo capítulo 3, verso 8, também Levítico capítulo 20, verso 22 e 25, 23, Números capítulo 15, verso 27, todos esses versos nos chamam a atenção. Deus é o verdadeiro dono da terra. Diz o Salmo 24, verso 1, que Deus é o dono da terra, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então podemos ver que existe uma relação de aliança com Deus, posse da terra, quebra da aliança, perda da terra. Então, queridos, existe a bênção em estar relacionado a Deus e viver na terra. E existe a maldição de não estar relacionado a Deus e ser então expulso da terra, posto para fora da terra. Isso em relação à aliança. Por isso que o povo de Deus, o povo israelita, eles sofreram muito quando eles desobedeceram, foram espalhados algumas vezes para o cativeiro de Assíria, os cativeiros de Babilônia, e voltaram, e mais uma vez então eles fizeram aquilo que não era do agrado do Senhor e não puderam ficar na terra, foram espalhados mais uma vez pelos romanos. E sabe, querido, sabe, querida, isso é um símbolo, isso sim é um símbolo daquilo que acontece quando nós nos afastamos de Deus. Nós somos espalhados para bem longe e não conseguimos recuperar, a menos que nos arrependamos. Essa é a relação do homem de Deus com a terra, com o presente que Deus nos dá. A partir de terça-feira, desafio da terra. Para chegarmos a Canaã celestial, assim como a Canaã terrestre, há um desafio. Josué enfrentou desafio. Josué capítulo 13, versículo 1 a 7 nos fala do desafio que ele enfrentou. Veja, queridos, Josué já era um homem de idade e ali, então, Josué teria que dividir a terra com, vamos dizer assim, recursos militares e também recursos humanos, evidentemente inferiores a tudo aquilo que poderia ter para ganhar aquela terra. É verdade, queridos, que nem mesmo os egípcios, que eram os seus antigos senhores, não se ousaram a possuir Canaã. E agora então eles, que eram os antigos escravos, vêm e possuem a terra pela fé, pela graça. E a terra tem desafios. E os desafios podem ser as feras, os desafios podem ser os vizinhos mal intencionados, aqueles que querem levá-los à apostasia. Eles estão cercados por perigos de todos os lados. Assim como, queridos, nós, enquanto vivemos aqui na transição para a nova terra, nós também estamos cercados por perigos de todos os lados. Nós estamos cercados por feras e por aqueles que querem nos destruir. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao derredor de cada um de nós como um leão bramindo para que possa então fazer-nos mal, mas Deus o repreende. Por isso precisamos confiar
e saber, queridos, que esses grandes desafios só poderão ser vencidos pelo nome do Deus poderoso, em nome de Jesus. Bem, querido, a parte de quarta-feira nos fala sobre o ano jubileu. Em Levítico 25, de 1 a 5, de 8 a 13, Deus institui o ano jubileu. Era um ano sabático muito importante, queridos, em que eles deveriam, então, descansar. Mas parece que eu dei uma puladinha aqui. Não, está tudo certo. Está tudo certo. O ano jubileu era um ano sabático em que eles deveriam descansar. Eles deveriam fazer com que aquele ano fosse um ano especial, um ano de libertação. Então, queridos, a cada 7 anos, então eles tinham um ano muito especial, que era chamado o ano sabático. E a cada 49 anos, depois de 49 anos, no ano 50, então eles tinham o ano jubileu. E esse era muito importante porque Deus, desta forma, equilibrava e não deixava que as questões sociais entrassem em uma discrepância. Não poderia haver pobres para sempre, não poderia haver aqueles que fossem necessitados para sempre, escravos para sempre, nada disso. Todos deveriam ser livres e terem novas oportunidades de adquirir a terra perdida, de adquirir então a liberdade perdida, de adquirir então algo que foi um negócio e para readquirir a posse, e de descansar também a terra dos trabalhos, descansar a terra da agricultura, e então viver naquele ano só pela graça daquilo que Deus dera a eles. Então isso, queridos, era o ano jubileu. Era o ano em que eles se entregavam para viver por meio da graça de Deus. Sabe, queridos, quando a gente olha o sábado semanal, esse sábado que é um sábado que ficou, o dos 10 mandamentos, que não foi abolido, ele também é um símbolo, queridos, desse descanso. Ele é, na realidade, um antípodo de tudo aquilo que estava acontecendo ali, em que nós nos preparamos, nos colocamos à disposição de Deus pela fé para receber de Deus aquilo que a gente não pode fazer durante a semana toda nós trabalhamos, mas confiamos nesse dia para receber a bênção de Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, queridos. Isso é muito importante. Infelizmente, Israel não seguiu à risca essas orientações que deixaria com que eles fossem um povo generoso, um povo equilibrado, um povo que tinha uma grande beneficência social e, sobretudo, queridos, um povo próspero. Bem, a parte de quinta-feira nos fala sobre a terra restaurada. Jeremias capítulo 24, verso 6, 31, 16. Ezequiel capítulo 11, verso 17, 28, verso 25, 37, verso 24, verso 14 e 25. Todos esses versos, Deus faz uma grande promessa. Ele diz que quando o povo dele estivesse em comunhão com ele, seriam então abençoados e ficariam na terra. Mas quando pecassem e fizessem o que era mal, então eles seriam espalhados por toda a terra. Mas se eles se arrependessem e de lá então eles buscassem a Deus de todo o coração, Deus os traria, Deus os ajuntaria de qualquer lugar onde eles estivessem para estar de volta à terra. Então, queridos, nesse sentido, nós vimos que quando o povo pecou e foi então expulso da terra e foram para a Babilônia, ficaram cativos 70 anos, depois desse período eles voltaram e receberam a bênção da terra. Mas, infelizmente, lá por volta do ano 70, eles novamente fizeram realmente o que era mal e foram espalhados novamente, queridos, pela face da terra. Mas o apóstolo Paulo diz que, no fim, queridos, o grande Messias será reconhecido e todo Israel que tiver fé no Messias será salvo. Então isso a gente não pode perder, queridos, essa esperança. Não podemos perder a esperança de que Deus é aquele que é o verdadeiro dono da terra e que ele tem o prazer de nos dar a terra, não só essa terra, mas a terra da vida eterna. E você, querido, e você, querida, você quer ter essa relação de amor com Deus para receber a terra, não somente esta terra material, mas a terra que nós almejamos, que vai substituir essa terra, que é a nova terra e um novo céu? Se esse é seu desejo, diga amém, eu creio. Bem, querido, se esse é seu desejo de coração, ore comigo. Eterno e bondoso Deus, pedimos por esse homem, essa mulher, esse jovem, esse rapaz, essa moça. Tome em tuas mãos, Senhor, esse idoso, essa idosa, a fim de que o Senhor ocupe o lugar em seu coração
e que a nova terra seja de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você ricamente, queridos. Não se esqueça, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe, te dê uma feliz semana e que te dê um bom resto de sábado, em nome de Jesus. Amém.